Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Gigantes esses que os irmãos já sabem quais são. Os gigantes da Palavra do Senhor, os gigantes da Reforma Protestante, os gigantes do puritanismo inglês, do neocalvinismo holandês. Estamos sempre no ombro desses gigantes para podermos observar melhor e passarmos pelo crivo das Santas Escrituras tudo aquilo que nós podemos enxergar, raciocinar, interpretar no mundo odierno em que nós vivemos. Você está em uma das mídias sociais do Ministério Cinco Solas e você tem nos acompanhado ou não. Se não tem, nos acompanhe nesse estudo devocional que temos feito aqui no Ministério Cinco Solas, no livro de Gênesis. E nós estamos aqui no capítulo 4 e hoje nós iremos nos deter na perícope que está no versículo 17 e que vai até o versículo 22. Então, iremos considerar, com a graça do Senhor, Gênesis capítulo 4, versículos 17 a 22, e eu peço que você, com a graça do Senhor, abra a sua Bíblia para podermos ler juntos a palavra do Senhor e ver o que tem para nos ensinar no dia de hoje. E nós temos muitas coisas. Abra a sua Bíblia e vamos ler comigo. Gênesis capítulo 4, versículos 17 a 22. Eu sempre dou um espaçozinho para você pegar a sua Bíblia, porque eu não sei os irmãos, mas pelo menos eu, quando eu estou em alguma palestra, ou estou em algum simpósio cristão, ou mesmo no culto público do Senhor, eu fico muito incomodado quando o palestrante, quando o dirigente do culto, o pastor, ele vai recitar ou ler uma porção das Escrituras e simplesmente não dá tempo para que os irmãos possam abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura da Santa Palavra de Deus, ainda que exista um telão atrás, onde nós podemos observar o que está escrito, né? Só que é sempre bom cada crente, cada cristão ter a sua Bíblia, vamos dizer assim, mais querida, e possa abrir, possa ler, junto com os outros irmãos. É tão bonito, né, quando a gente vê no auditório, na igreja, os irmãos abrindo as suas Bíblias e marcando o texto. É maravilhoso. Então fica uma dica aí para os nossos queridos irmãos, pastores, presbíteros, dirigentes, professores. Sempre dê um tempinho para que o irmão possa abrir a sua Bíblia na congregação, no auditório, enfim, onde quer que for, que é muito gratificante, é muito piedoso e é muito frutífero para quem está efetivamente lendo a palavra de Deus. Então vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículos 17 a 22. Assim diz a palavra do nosso Deus. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice,
de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, que privilégio podermos estar em Tua presença e abrirmos a Tua palavra e nela meditarmos. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos pecados, que são muitos, e nos perdoa em nome de Jesus. Abençoe este devocional, a leitura e esse pequeno estudo que temos feito no livro de Gênesis. Que sirva para as nossas vidas como alimento espiritual, como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nos livra de falarmos qualquer heresia ou qualquer coisa que te desagrade. E leva a nossa mente cativa à Tua palavra sempre. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, antes de adentrarmos especificamente no tema de hoje, eu gostaria de convidar o irmão a participar do nosso grupo principal no Telegram, que está aqui em cima, o endereço, onde você vai anotar e vai digitar aí no seu browser, no seu navegador da internet, e você vai ser direcionado, você vai ir para a nossa página no Telegram. É uma página do Ministério Cinco Solas, a página principal, onde você, na mensagem fixada do Telegram, você vai ter um índice com todos os recursos que nós disponibilizamos há anos de trabalho ministerial para vocês. Nós temos diversas salas de aula, onde nós estudamos cada um dos assuntos específicos, por exemplo, da teologia sistemática, onde nós estudamos sobre bibliologia, onde nós estudamos sobre teontologia, cristologia, pneumatologia, soteriologia, escatologia, todas as matérias da teologia sistemática nós temos abordado devagarzinho com os irmãos, e a grande maioria desses recursos, dessas salas de aula, são inteiramente gratuitas. Então você pode acompanhar conosco esses estudos. Nós estamos produzindo alguns materiais que serão pagos efetivamente, até para o sustento do nosso ministério nesse sentido, pelos custos que nós temos, mas a grande maioria, meus irmãos, é gratuito. Então, nos acompanhe nesse nosso grupo no Telegram. Também ali nós temos músicas, nós temos podcasts, nós temos um verdadeiro indexador, um índice, onde você vai clicar ali e vai ser direcionado para o grupo específico, para o link específico da matéria, do assunto, o qual você deseja aprender mais. Bem como ali também nós temos o chat, onde nós podemos conversar, ter uma comunhão na medida do possível, pela internet, de maneira virtual. Se você quiser ter um discipulado de maneira mais íntima e presencial comigo, também você tem a oportunidade ali de entrar em contato comigo e de nós podermos conversar, orarmos juntos, eu poder lhe ajudar, lhe aconselhar biblicamente naquilo que for necessário para a glória do nome do nosso Deus. Então, amados, vamos para o nosso texto de hoje, com a graça do Senhor. Então, nós estamos aqui considerando Gênesis capítulo 4, versículos 17 a 22, onde aqui na minha Bíblia, em sua versão Almeida Revista Atualizada, tem como descendente de Caim. Então vamos fazer um pequeno resumo sobre Caim. Caim, filho de Adão, e justamente filho mais velho de Adão e Eva, e bem conhecido nas Escrituras e também pelos leigos, de uma forma geral, como aquele que assassinou de maneira ímpia, perversa e covarde o seu irmão Abel.
E isso nós vimos em Gênesis capítulo 4, versículo 1, ele como filho primogênito mais velho de Adão e Eva. E em Gênesis capítulo 4, versículo 2, nós vimos como ele assassinou o seu irmão. A etimologia do nome Caim, ela pode estar relacionada à palavra que significa obter. Caim em hebraico é Caim. E obter é caná. Então pode ter alguma referência ao nome Caim com a palavra obter, caná. Porque Eva, ela diz adquirir um varão quando Caim nasce, mostrando inclusive a sua fé no Messias que viria de sua semente, né? Então ela adquiriu um varão e ela louva a Deus por isso. E ela diz kanit ish, adquirir, kanit ish, varão, homem. Então provavelmente a etimologia do nome Caim vem daí. Uma visão geral da narrativa bíblica da história de Caim nos leva a observar efetivamente o pecado, a perversidade, a impiedade de Caim em decair o seu semblante por conta de não ter tido a sua pessoa agradável a Deus, pelas motivações pessoais de Caim, bem como a sua oferta também não ter sido agradável ao Senhor, já que Caim exercia a profissão de fazendeiro, lavrador. Ele teve não só a sua pessoa, mas também a sua oferta não aceita pelo Senhor, o seu culto, a sua liturgia. Isso nós vimos também nas perícopes passadas. E por isso ele leva Abel ao campo e o assassina, e por conta disso ele sofre o castigo do Senhor quando Deus o pune pelo pecado que ele praticou, né? Então, basicamente nós temos isso como um pouco da história de Caim, e hoje nós estamos observando justamente esses versículos 17 a 22. Já fizemos esta consideração e nós vamos nos deter agora nestes versículos onde podemos observar que Caim se casa e começa a ter a sua descendência. Descendência essa chamada de cainita, uma descendência que se opõe à descendência santa e justa que nós veremos depois, quando Eva concebe a Sete com a graça de Deus. Então nós teremos futuramente, nas próximas perícopes, a linhagem santa de Deus em Sete e a linhagem ímpia, a linhagem da semente da serpente, da descendência da serpente, os chamados cainitas. A primeira pergunta que se faz é com quem Caim casou. Muitas pessoas dizem assim, poxa, mas só tinha Abel e Caim, Adão e Eva. Com quem é que Caim se casa? Meus irmãos, isto é uma pergunta que, se nós pararmos para pensar, ela perde um pouco a sua relevância, no sentido de que nós temos que ir às Escrituras com fé. A primeira coisa que nós temos que perceber, a nossa pressuposição na leitura da palavra de Deus nunca é sozinho a nossa intelectualidade, o nosso raciocínio, os nossos estudos acadêmicos. Sim, tudo isso é muito importante
e será necessário no segundo passo que eu vou dizer para vocês. Só que o primeiro passo é nós irmos às Escrituras com fé. Com fé. Por isso que não adianta nós pensarmos que com nossa cultura, com nosso raciocínio, com a nossa intelectualidade, com a nossa oratória, com os nossos argumentos, nós poderemos convencer alguém dos seus pecados, que nós podemos, de alguma forma, levar alguém a Cristo com a nossa própria força intelectual. Não, jamais. Alguém se achega a Cristo, sim, por meio da pregação da palavra de Deus, porém, com a atuação poderosa, miraculosa e regeneradora do Espírito Santo. Sem isso, não adianta. Não adianta. Então, nós temos que ir à Bíblia com esse pressuposto de fé, e não com o pressuposto dos liberais, que vão apenas com a sua intelectualidade e que veem a Bíblia como um livro meramente humano, passível de erros. Não, essa não é atitude piedosa, não é atitude cristã, não é atitude que os nossos pais puritanos nos ensinaram a irmos às Escrituras. Nós temos que ir às Escrituras com fé, percebendo que ali nós estamos lendo a palavra perfeita, verdadeira, eficaz e infalível palavra de Deus. Tá bom? Então, se a Bíblia diz que Caim se casou, Caim se casou. E se a Bíblia diz que Adão e Eva foram o primeiro casal, então, se Caim se casou, Caim se casou com uma mulher, com uma filha de Adão e Eva. Então, Adão e Eva tiveram outros filhos. Então, Caim deve ter casado, obviamente, e na realidade ele efetivamente se casou com uma de suas irmãs, ou com algum outro membro de sua família. Fato é que toda a raça humana vem de Adão e Eva. Nós podemos observar em Gênesis, no capítulo 5, versículo 4, Gênesis capítulo 5, versículo 4, diz assim: depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, Adão e Eva, depois de terem gerado Abel, que foi assassinado, Caim, que foi amaldiçoado e fugiu da presença do Senhor, depois gerou a Sete. Depois de Sete, aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 4, nós vemos que Adão teve filhos e filhas. Então, provavelmente Caim, provavelmente não, né? Com certeza, Caim se casou com um dos descendentes de Adão e Eva, uma mulher descendente de Adão e Eva, ou sua irmã, ou uma parente sua. Aí você pode perguntar, mas irmão Eduardo, Caim foi expulso, aí depois de um tempo Eva gera Sete, só depois gera outras filhas. Então, tem um lapso temporal. Sim, pode ter, mas a Bíblia não diz que Caim imediatamente casa com uma outra mulher e tem filhos ou filhas. Não diz isso. A Bíblia diz que ele, depois de rejeitado por Deus, ele se tornou errante, foi para a terra de Nod, e não diz o tempo que ele ficou ali. Então, nesse ínterim entre ele ter se retirado para a terra de Nod, Adão e Eva podem muito bem terem gerado, depois de Sete, mulheres, as quais Caim depois casou com alguma delas, ou uma irmã sua, ou mesmo uma filha de algum irmão seu, uma sobrinha, por exemplo, né? Então, fato é que Caim se casou com uma de suas parentes. Percebem? Então, não fiquem conjecturando coisas, fábulas, mitologia, fantasias, que é até legal de ver, de
Leia como curiosidade, mas não faça disso teologia nem doutrina. Teologia e doutrina é só com a Santa Palavra de Deus. Perfeito? Nós temos que observar também que Deus ele não havia proibido o casamento entre membros da mesma família. Então aí não havia ainda uma lei expressa que havia qualquer proibição para que Caim casasse, ou mesmo que Sete ou seus irmãos casassem entre si. Não havia essa proibição de Deus. E, cientificamente falando, como estava bem no início, bem no tronco do início da humanidade, não havia o risco de uma disfunção genética, de um problema genético. Né? Então, nós podemos observar aqui nos versículos 17 a 14, nós temos a descendência de Caim. Nós temos aqui também apontado por Moisés o surgimento, o relato de fatos históricos importantíssimos para a raça humana. Importantíssimos. Nós temos aqui o surgimento da primeira cidade. Nós temos também aqui, nesses versículos de 17 a 22, nós temos aqui a poligamia, este pecado terrível, porque o Senhor Deus, quando cria Adão, ele cria uma Eva para Adão. O próprio Senhor Jesus nos ensina que no início o homem não tinha várias mulheres. O homem tinha apenas uma mulher. E esta era a carne da sua carne e osso dos seus ossos. Então, a poligamia, a possibilidade do homem ter outras mulheres, foi um pecado do homem, uma disfunção moral e, antes de tudo, espiritual do homem. Lameque, pelo que nós podemos observar, Lameque foi o primeiro polígamo. Foi o primeiro, no mínimo, bígamo, que ele toma para si aqui duas esposas, Ada e Zilá. Duas esposas. E observe que Ada e Zilá dão a Lameque dois descendentes que, pela graça comum do Senhor, apesar de fazerem parte da semente da serpente, dos cainitas, os descendentes de Caim, você observa o conceito na prática daquilo que nós chamamos em teologia, principalmente no neocalvinismo holandês, e Abraham Kuyper, ele trabalha muito bem esse assunto, aquilo que nós chamamos de graça comum, é aquela graça que o Senhor Deus derrama a todos, indistintamente da piedade da pessoa, de ser um eleito ou não, de ser um crente ou não. Então você observa que o Senhor Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ele derrama chuva na lavoura de crentes e não crentes. Ele dá inteligência, ele dá saúde, ele dá força para o trabalho, ele dá o sustento a todos indistintamente. Então, nós podemos observar aqui que, por exemplo, Jabal, filho de Ada, ele foi o pai de todos os que habitam em tendas e possuem gado. Então você vê a graça comum de Deus ali, de alguma forma, abençoando a semente de Caim. Essa bênção não é uma bênção especial, salvífica, que só é concedida aos seus eleitos. A semente de Sete, a raça setista, que nós iremos estudar posteriormente em outra perícope. Mas, pela graça comum, aqui nós vemos que Jabal, ele foi
pelo que nós podemos observar aqui, construtor de tendas. Construtor de tendas. Então, Jabal provavelmente foi o primeiro pedreiro, foi o primeiro engenheiro, arquiteto, foi o primeiro carpinteiro que trabalhou com tendas e possuía gado. Nós temos aqui Jubal também, que ele foi o pai de todos que habitam, todos que tocam harpa e flauta. Então, você observa que Jubal era músico. Então, uma coisa que todos nós amamos muito, uma coisa que no Antigo Testamento e também no Novo Testamento nós nos utilizamos para louvar ao nome do Senhor com os salmos, cantando salmos ao Senhor. E no Antigo Testamento nós vemos a utilização de instrumentos musicais na parte cultica do templo, quando os levitas tocavam instrumentos musicais. Então, esta bênção da música nos parece que veio aqui por Jubal, que era da semente de Caim. Então você pode observar aí a graça comum de Deus, que mesmo ao ímpio ele concede dons e talentos, e esses dons e talentos pertencem sim ao povo de Deus. Porque, meus amados, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é belo, tudo que é justo, tudo que exalta o nome do Senhor pertence a nós, povo de Deus, pertence aos crentes. Não para por aí. Aqui nós observamos que Ada dá luz a Jabal e dá luz também a Jubal. Um foi o pai dos que habitam tendas e possuem gado, e o outro foi o pai dos músicos. Agora, Zilá. Zilá, por sua vez, ela dá luz a Tubal-Caim, e essa figura nós iremos nos deter na próxima perícope. Vamos observar o quanto Tubal-Caim foi um homem violento, um homem ímpio, perverso. Mas aqui diz que Tubal-Caim ele foi artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Que coisa impressionante, né? Todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Então, podemos observar que Tubal-Caim ele praticamente inventou, pela graça comum do Senhor Deus, a siderurgia. Nós estudamos hoje em química e nós temos vídeos e livros escritos pelo professor Marcos Eberlin, o qual eu indico aos irmãos procurarem os vídeos do doutor e professor crente Marcos Eberlin. Procurem, que ele tem diversos vídeos e livros escritos demonstrando a capacidade e a tecnologia e a inteligência do homem antediluviano, ou seja, do homem que vem antes do dilúvio. Infelizmente, a ciência odierna, a ciência moderna, o academicismo, o cientificismo moderno, ele quer colocar na nossa cabeça uma teoria da evolução completamente equivocada, no qual diz que esta Terra tem bilhões de anos e que o homem veio de algum ancestral comum aos primatas. E que o homem da chamada Idade das Pedras era um homem extremamente simplório e sem conhecimento, mas não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que mesmo antes do dilúvio,
numa geração bem próxima de Adão, o primeiro homem, Tubal-Caim já sabia fabricar o bronze e o ferro. Eu não tenho aqui competência científica para ensinar como se faz o bronze e o ferro. E, aliás, eu nem sei como fazer. Mas pelo que eu já li e pelo que eu já pude assistir de palestras, por exemplo, do professor Adalto Lourenço, que recentemente foi promovido ao rol de membros glorificados nos mais altos céus com o Senhor Deus, junto ao Senhor Deus, e o professor Dr. Marcos Eberlin, eles nos ensinam cientificamente, com a física e a química, que esse processo siderúrgico da criação de instrumentos de bronze e ferro envolve um conhecimento científico muito apurado, um conhecimento de química e física muito apurado que eu não tenho e acho que você não tem, mas Tubal-Caim tinha. Então nós vemos aqui fatos históricos importantíssimos aqui nesses versículos 17 a 22. Repetindo, nós observamos aqui o surgimento da primeira cidade. Nós temos aqui o surgimento das construções, da pecuária, da música, da siderurgia. Pelo menos isso. E, por graça comum, no meio do povo ímpio, no meio da semente da serpente, dos cainitas. Que coisa, né? Você vê a misericórdia de Deus. É por isso que hoje nós temos muitos médicos que salvam vidas e que agem pela graça comum de Deus, pela misericórdia de Deus, mesmo não sendo cristãos, sendo ímpios, perversos, amaldiçoados por Deus, mas ainda assim, em sua rebeldia, pela graça comum, Deus os capacita. Advogados, juristas, ímpios, perversos, maus, rebeldes ao Senhor Deus e à sua lei, mas, pela graça comum de Deus, ainda assim, procurando fazer justiça. Percebem? E isso também nas artes, no entretenimento, pessoas não crentes produzindo boa música. E quando eu digo boa música mesmo, não é só a música taxada, rotulada como gospel, que eu tenho até alguns problemas, que depois a gente pode conversar sobre o que se chama de gospel hoje em dia. Eu digo músicas mesmo tidas como seculares, mas que falam de coisas lindas, belas, verdadeiras. Graça comum, meus irmãos. Não despreze a graça comum. A graça comum é concedida a Deus, a todos. E ainda que seja produzida pelo ímpio, pertence a nós, o povo de Deus. Porque tudo que é bom, verdadeiro, belo, justo, misericordioso, todas as boas dádivas procedem do Pai das luzes, que é o nosso Deus. Então pertence a nós, que somos o seu povo. Então, meus amados, dito tudo isto, nós podemos concluir o nosso estudo hoje justamente falando que é que deu um probleminha aqui no meu programa. Justamente falando o quanto o Senhor Deus é maravilhoso em conceder a sua graça comum a todos. Mas nunca se esqueça que a graça especial, a salvífica, é dada somente ao seu povo eleito.
tá bom? Então eu espero que este devocional tenha sido uma bênção para o irmão, que tenha alimentado a fé do irmão, a piedade do irmão, e que o irmão possa ser um praticante da palavra de Deus, não um mero ouvinte. Amém? Deus nos abençoe e até o nosso próximo devocional, com a graça do Senhor.